Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E neste momento eu trago uma palavra aos nossos corações. E esta palavra é um estudo no livro de Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Mas antes, eu vou orar ao Senhor nosso Deus. Amantíssimo Deus e Pai, é na autoridade do Teu nome, Senhor Jesus, que eu te peço a Tua bênção sobre nossas vidas, sobre cada um que for assistir esta live, ouvir a Tua palavra. Meu Deus eterno, te peço a Tua bênção, que o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado. Ó meu Deus, que no Teu nome o Senhor opere maravilhas no meio do Teu povo. Ó meu Deus, que no Teu nome se haja conversão, se haja libertação, se haja transformação de vida, bênçãos para o Teu povo. E que no Teu nome, ó meu Deus, almas se acheguem a Ti, porque ainda há tempo. Eu te peço, em Teu nome, Senhor Jesus, nos ajuda e nos abençoa. Amém e graças a Deus. Hoje eu trago um estudo na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. E eu tenho falado no canal YouTube sobre a igreja de Corinto. Comentamos o capítulo 1, comentamos o capítulo 2 e hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, vamos comentar sobre o capítulo 3. A igreja de Corinto, com certeza, era candeeiro do Senhor Jesus Cristo, mas era uma igreja carnal. Certa feita, alguém me fez uma pergunta assim: para que foi criada a igreja? E eu respondi e respondo para todos que a igreja, que somos nós, reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo e adorando a Ele no templo, que professa somente Ele como Senhor e Salvador, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja o templo que professa o seu nome como único Senhor, somente Ele, como nós, fomos constituídos para enaltecer o nome do Senhor, do Criador, servi-lo, adorá-lo, obedecê-lo, seguir a sua palavra. A igreja é como um agente percursor do Senhor Jesus Cristo para mostrar o caminho da salvação, revelando a vontade do Senhor nosso Deus para nós, seres humanos. Agora, contudo, quando se fala aqui da igreja de Corinto, no capítulo 3, nós vemos em todo este capítulo, observa-se que o apóstolo Paulo, mostra ele começando a combater com muita veemência os pontos negativos daquela igreja de Corinto. Esses cristãos de Corinto, da época, eles não estavam sendo repreendidos aleivosamente, mas eles estavam sim agindo dessa maneira, porque não eram inocentes diante dos olhos do Senhor. Eles tinham recebido instruções do apóstolo Paulo, e quando o apóstolo Paulo fica sabendo dos problemas desta igreja, ele escreve 2 cartas, e neste capítulo 3, nós vamos ver uma forte repreensão do apóstolo Paulo, ele enfatizar e dissertar 4 pontos bem fortes
que eu vejo neste capítulo 3. E em primeiro lugar, o primeiro ponto forte que vejo é que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a conduta dos cristãos daquela igreja. Não todos, porque no capítulo 1 ele fala de alguns que estavam na presença do Senhor. Mas no capítulo 3, pelo visto, a grande maioria, a conduta, o apóstolo Paulo vê a conduta daquele povo como carnal, daqueles crentes. E ele diz aqui, versículo 1 ao versículo 4, vamos ler. E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Aí ele diz, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porventura não são carnais? Então quer dizer, aqui nos primeiros 4 versículos, vemos o apóstolo Paulo repreender fortemente a muitos cristãos daquela igreja de Corinto, dizendo que a conduta deles era de crentes carnais, de meninos em Cristo. E por que eram carnais? Vamos aqui mostrar por 4 razões. O apóstolo Paulo fala que eles eram carnais. Primeiro, porque não eram espirituais, como já deveriam ser, e sim meninos em Cristo, ou seja, eles eram para ser bem mais adiantados no caminho da fé, mas eles não eram. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 5, versículo 12, que assim se aparelha com esta realidade. Glória ao nome do Senhor. Hebreus capítulo 5, versículo 12, está escrito assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras do Senhor nosso Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que anda sem se alimenta de leite, não está experimentado na justiça, na palavra da justiça, porque ainda é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Então, quer dizer, porque eles eram considerados meninos? Porque eram carnais, eram para estar bem mais adiantados no caminho da fé, mas não estavam. Agora vamos pensar aqui, o que é que faz um menino, uma criança? Faz birra por qualquer coisa? E a igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo diz, eu estou repreendendo vocês por causa do pecado e vocês estão inchados. O que é que faz uma criança? Uma criança faz aquela bagunça. E esses crentes aqui estavam em desordem espiritual. Eles tinham dons, mas eles eram carnais. Eles tinham dons, mas não eram espirituais. E dom não é sinônimo de espiritualidade. Dom é sinônimo da graça do Senhor nosso Deus e que, segundo a vontade do Espírito Santo, foi dado aquele trabalho, aquela incumbência, aquele labor, aquele ministério para alguém. Mas não significa que dom salva ninguém, porque não salva. E aqueles cristãos tinham dons, mas não tinham espiritualidade.
eram fervorosos, mas ao mesmo tempo carnais. Então, criança faz bagunça, e aqueles crentes estavam na desordem, porque o apóstolo Paulo diz aqui, versículo 3, ainda não sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, ou seja, bagunça, arruaça, barraco, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Quer dizer, a Bíblia fala mais o quê? Diz que Provérbios 22, versículo 15, fala que a estutícia, ou seja, o mau comportamento, a imaturidade, ela está ligada ao coração do menino, mas a vara, ela assim afugenta este tipo de comportamento. Então, estavam ali como meninos em Cristo, e cheios de inveja e de contendas e de sentimentos facciosos e muito mais. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 8, versículo 21, que a imaginação má no ser humano vem desde a meninice, ou seja, desde quando é pequeno. Então, esses aqui eram adultos e se comportando como crianças, neste tipo de comportamento imaturo, mal comportados, sem espiritualidade, sem viverem a disciplina. Então estavam dessa maneira. Menino, a gente sabe que sempre precisa de um mimo, gosta de ser mimado, menino, menina. E hoje em dia, e sempre teve crentes que gostam de bajulação, que só vai para o templo se for palavra de bênção ou para receber profecia, ou para, vamos dizer, ouvir só coisas que aos olhos deles são boas e que a doutrina, a palavra não é boa. Se incha com palavra de correção, quer status, quer ser agradado. Mas para estar na presença de Deus, às vezes o líder faz por onde ensinar, mostrar e dizer, vá à casa do Senhor e não vai. Muitos crentes são como crianças birrentas, custosas. E todos nós, é claro, passamos por esse tempo de criança. Tanto fisicamente como espiritualmente. Mas acontece que isso não pode ser a vida inteira. Eu não posso passar 10, 20, 30 anos da minha vida dizendo que sou crente, que sou cristão, e não saio do leite. E não tenho estrutura para ouvir a palavra do Senhor, porque incomoda. Porque eu só quero ouvir bênção, só quero ouvir vitória. Ora, e a palavra do Senhor, toda ela não é bênção, não é maravilhosa? O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele diz, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, agia como menino, mas quando eu cresci e virei homem, eu parei de fazer as coisas de menino. Trazendo para a nossa vida espiritual. O que quer dizer? Que quando despertamos e amadurecemos para o Senhor, então deixamos de meninice. Nós deixamos de brigar por coisas triviais, por querer coisas que parecem meninos. E se o Senhor tem coisas mais profundas para mostrar e revelar ao seu povo, a qualquer um que se dispõe. Segunda razão porque esses cristãos, o apóstolo Paulo chama de carnais e de meninos, porque não passavam do leite. Versículo 2, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podieis. E lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12 em diante fala, e vocês 13, 14, que não está pronto, solidificado bastante, para receber o alimento sólido, tem que receber leite. Ou seja, tem que receber aquela palavra para novo convertido com cuidado, porque qualquer coisinha não me toque.
Qualquer coisinha, não, ali eu não vou ficar ali naquela igreja, qualquer coisa, não, o Senhor é exigente demais, qualquer coisa, não, isso é legalismo, não, qualquer coisa a pessoa se assusta, fica nevrágica. Entra ano e sai ano e não muda para melhor. Entra ano e sai ano e não cresce espiritualmente. Entra ano e sai ano e não sai do início. Entra ano e sai ano e continua inconstante, ou seja, facilmente enganado, ludibriado por falta de conhecimento, como diz Efésios capítulo 4, versículo 14 ao 15, não pode assumir a posição de um soldado valente, ainda tem que ser menos do que um recruta, porque não me toque, não aceita a palavra de exortação, jejum e oração comigo não, o pastor está lá na igreja, ele tem que orar por mim, a pastora tem que orar por mim, eu só quero saber das minhas bênçãos, e quando não recebe fica dizendo, cadê minha bênção? O pastor não está orando, a missionária, a pastora não está orando, onde é que está minhas bênçãos? Ora! E vem cá, e a salvação e as bênçãos, quem deve pagar por elas? É o líder pela pessoa ou é cada um por si? O líder é constituído abaixo do Senhor nosso Deus. É apenas um cooperador para ensinar, para mostrar, para ajudar outros. Mas quem faz o milagre é o Senhor. E quem deve buscar o milagre para nós somos nós mesmos. Mas hoje em dia muitos, como esses crentes de Corinto, foram parecidos com a geração do povo de Israel, que ao receberem o relato da terra prometida, que era a terra que emanava leite e mel, que era boa, mas que tinham que lutar para entrar na terra, aí acharam ruim. Ninguém queria lutar para conquistar a terra, já queria ela assim, facilmente, para entrar e desfrutar. Aí com isso vai Josué, vai Caleb, vai outros, vigiam a terra por 40 dias. E quando chegam, diz, olha, a terra é boa, ela tem muita fruta, ela tem muita bênção, é muita maravilha, mas lá nós temos que lutar para tomar posse da terra. Mas aí o povo se irou, porque ouviram isso, que tinham que lutar, queria tudo no fácil. Aí aconteceu que enalteceram mais os obstáculos, dizendo assim, o quê? Aquele povo é grande, nós somos como gafanhotos. Era melhor que nós morrêssemos no Egito. Era melhor que morrêssemos aqui no deserto mesmo. É só ler Números capítulo 13, capítulo 14. Aí a Bíblia diz que no capítulo 14, versículo 34, foram 40 dias para espiar a terra. E o que é que o Senhor fez? Cada dia o Senhor tornou em um ano, para que todos aqueles que murmuraram, todos aqueles que choraram e disseram que melhor era que morressem no Egito ou no deserto ali mesmo, ao invés de lutar pela bênção que já estava ali, que o Senhor disse que era com eles choraram porque queriam voltar para o Egito ou morrer ali. Oh, que murmuração terrível! E acontece que o Senhor disse, vocês vão saber o que é o meu afastamento, o que é eu estar afastado de vocês. E morreram e murmuraram. Murmuraram e tombaram no deserto. Só entrou a geração deles. Mas eles não entraram, exceto Josué e Caleb, porque tiveram um espírito diferente. E espiritualista com E minúsculo, ou seja, uma disposição, um pensamento diferente de perseverar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que diz Números capítulo 14, versículo 34, Números 13. Terceira razão pela qual o apóstolo Paulo chamava aqueles crentes de Corinto de carnais, é porque andavam brigando entre si. Versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura, não sois carnais, e não andais segundo os homens? Quer dizer, o povo vivia brigando entre si, arrancando um pedaço um dos outros, entrando em demanda, querendo enforcar um ao outro, e era tudo da mesma igreja e tudo beleza. Ora, parecia os discípulos que uma hora estavam discutindo qual ia ser o maior entre eles.
Está em Lucas capítulo 9, versículo 46 ao 48. Ou seja, quais são as obras da carne? Vamos ler aqui só para lembrar. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, 16 e em diante. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, ou seja, uma luta. E estes opõem-se entre si um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, já como antes vos disse, que os que cometem tais coisas, se morrem nessas condições, não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor. Aí vem os derivados: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. E contra essas coisas não há lei. E se os que estão em Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-vos uns aos outros, invejando uns aos outros. E é o que tanto vemos por aí. É crítica, é um falando do outro contra o outro, em vez de se unir na fé, que a coisa não está linda, tá os problemas, estamos vivendo tempos difíceis. Ao invés de o povo se unir, de o povo orar, de o povo buscar, de clamar ao Senhor, aí cada um que vai é guerra contra o outro. É uma coisa terrível, hein? Corinto estava nessa situação. E os problemas de Corinto não eram aqui só do capítulo 3. Aqui só está começando. Aí Paulo diz: vós sois carnais, porque eles davam evasão, aproveitavam-se da liberdade no Senhor Jesus Cristo, que eram em parte libertos no sentido de não serem mais escravizados por Satanás nem pelo pecado, mas estava virando bagunça. Estavam dando lugar à libertinagem. Uma coisa é liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo significa a alma ser livre, ser liberta do domínio do pecado. E a libertinagem significa aproveitar-se dessa situação que está livre, porque se sente bem para fazer o que quiser, como quiser, sem pensar nas consequências e sem saber qual é a vontade do Senhor e indo contra a vontade dele. Aí é libertinagem, é orgia. E as pessoas confundem uma palavra com a outra. Quarta razão porque o apóstolo Paulo chamava os cristãos de Corinto de carnais. Porque eles criaram dentro da congregação um sistema partidário entre eles. Versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas o Senhor nosso Deus é que deu o crescimento e dá. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas o Senhor nosso Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos
cooperadores do Senhor nosso Deus. Vós sois lavoura do Senhor nosso Deus, edifício do Senhor nosso Deus. Segundo a graça do Senhor nosso Deus, que me foi dada, dizia Paulo, pois eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está posto, qual é o Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer, dentro da igreja, estava tendo aquele partidarismo. Eu sou do partido de P, ou seja, eu sou de Paulo. Ou seja, Paulo, pela graça do Senhor nosso Deus, ele foi um implantador da igreja de Corinto, o qual usou o fundamento único e principal, que é o Senhor Jesus Cristo, que é ele que é o dono da igreja. Mas aí os que foram convertidos em Paulo enchiam o peito e queriam dizer, nós é que mandamos aqui, porque nós fomos convertidos através do apóstolo Paulo e foi ele que fundou a igreja. E Paulo está dizendo, e por acaso eu, Paulo e Apolo e os outros, nós somos alguma coisa? Em outro texto, Paulo diz assim, por acaso nós morremos por vocês, fomos crucificados por vocês? E aqui tinha outros que diziam assim, eu sou de Apolo. E o grupo de Apolo era o quê? Eram os filósofos, eram os da elite, eram os sábios, era gentios, vamos dizer sábios, povo da elite, mas se achavam que era tudo na igreja, na congregação, e estavam disputando para dominar o espaço, e que o espaço não era de ninguém, e sim do Senhor Jesus Cristo, é ele o dono da igreja. Aí os outros diziam, eu sou de Cefas, que é o nome de Pedro em aramaico. Eu sou de Pedro, porque era quem? Eram os judeus legalistas, que até lá em Corinto, que era distante de Jerusalém, tinha judeu na área, sempre teve. E esses eram legalistas, os que seguiam segundo as leis e os ritos, e pelo fato do Senhor Jesus Cristo ter vindo para eles primeiro, como diz no Evangelho de João, capítulo 1, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Então, por causa disso, eles se achavam que eram para ser os donos da igreja. E o outro partido dizia, eu sou de Cristo. Ou seja, eram os exclusivistas, porque usavam a liberdade para transformar em libertinagem e davam lugar à carne e eram insubmissos e ali não seguiam, vamos dizer, a liderança do apóstolo Paulo. Todos estavam aqui em desordem. Todos estavam aqui com entendimento errôneo. Todos estavam aqui fora do foco. Aí o apóstolo Paulo os exorta, começa dizendo que cada um tem o seu lugar no reino do Senhor nosso Deus. Aí ele diz, um obreiro que plantou, que fui eu. Aí ele dizia Apolo que regou, que quer dizer cuidou. E o Senhor é que dá o crescimento. Aí ele diz, versículo 9, e vós, nós todos somos cooperadores do Senhor nosso Deus, e vós sois lavoura do Senhor nosso Deus e edifício do Senhor nosso Deus. O que quer dizer lavoura? Uma terra que é preparada para receber um plantio, ou seja, a parábola do semeador, a terra boa. Então o apóstolo Paulo estavam dizendo aqui, vocês são a lavoura do Senhor nosso Deus, pertencem ao Senhor, são terra boa, mas por que é que vocês estão estragando isso, fazendo estas coisas? E ele diz, vós sois lavoura e edifício do Senhor, e eu sou como um construtor, que o Senhor quis assim, mas o fundamento não sou eu, não é Apolo, não é ninguém.
Então, a obra do Senhor, existem obreiros, o Senhor levanta líderes, evangelistas, cantores, intercessores, todos. E todos vivem um determinado tempo, fazem a vontade do Senhor e morrem. Mas a obra do Senhor continua. O Senhor levanta outros e vai levantando outros até a sua vinda. Até o fim dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós não somos aqui, ninguém manda aqui em nada. Ninguém aqui morreu por vocês, ninguém aqui construiu nada aqui. É o Senhor que é dono de tudo. Segundo ponto que o apóstolo Paulo, ele enfatiza aqui em 1 Coríntios, capítulo 3. Ele diz claramente, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, como eu disse, implantou a igreja em Corinto, mas sob o fundamento único e verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, a pedra maciça, a cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. Ninguém pode fazer do povo do Senhor, do templo do Senhor, sua propriedade, porque do Senhor, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, todos que erguem um ministério, uma placa denominacional, é como se está fazendo um trabalho de um implantador, mas que edifica aquela congregação ali sob o fundamento único e principal, que é o Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. É somente Ele. Mateus capítulo 16, quero ler aqui para vocês. Mateus 16, glória ao nome do Senhor, versículo 18. O Senhor, conversando com Pedro, disse, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo pegou o nome de Pedro para fazer uma analogia, uma comparação. Disse, Pedro, teu nome, Petros, significa pedra, mas sobre esta pedra que sou eu, edificarei, ele está dizendo, construirei, irei fundar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E desde já dizendo que igrejas que são mescladas com coisas do mundo, mortas espiritualmente, que deixam Satanás entrar e que dão evasão às coisas da carne, essa promessa não se cumpre, não. É com o povo do Senhor que está em sua presença. Aí o Senhor disse a Pedro, versículo 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Não é que o Senhor deu as chaves da entrada do céu para Pedro, não. O Senhor deu a ele aqui essas chaves, significa responsabilidades, autoridades, vamos dizer assim, dons, para que ele ali fosse um presbítero, que ele foi um presbítero,
competente ali para os judeus, um apóstolo para os judeus, para ensinar, para exortar, para dar disciplina, para anunciar sobre o pecado, sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a justiça, sobre o juízo. Então, sobre essas coisas, então as chaves, ou seja, louvado seja o nome do Senhor, é como se fossem as ferramentas que ele trabalharia para entrar no reino dos céus e para conduzir o povo ao reino dos céus e para que o reino dos céus chegasse para aqueles que o ouvissem. Vamos ao próximo ponto. Louvado seja o nome do Senhor. O fundamento único, principal e verdadeiro sobre toda e qualquer congregação, igreja, que professa somente o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o fundamento não é nenhum ser humano, por mais que tenha sido levantado para implantar, mas implantou pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Foi um instrumento do Senhor para fundar aquela congregação, mas sob o fundamento principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Aqui está escrito, Efésios capítulo 2, versículo 20, para confirmar o que eu estou falando. Glória ao nome do Senhor. Versículo 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família do Senhor nosso Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que o Senhor Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Louvado seja o nome do Senhor, o qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Então, quem edificou a igreja, quem edifica a pedra principal de esquina, que por alguns foi aceita e por outros foi rejeitada, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ao terceiro ponto. Porque o que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 3, para a igreja de Corinto, o terceiro ponto forte, ele está dizendo que a obra de cada um de nós, como igreja do Senhor, que é cada um de nós, e o templo onde os servos do Senhor se reúnem, também é chamado de igreja, mas a igreja a qual o Senhor, ele vai dar a salvação, vai arrebatar, se fala de nós, glória ao nome do Senhor, e não templo, mas que o templo também é chamado de igreja, porque reúne os servos do Senhor e servas para adorar o Senhor. Então, ele está dizendo que a obra de cada um, como igreja, será provada pelo próprio dono da igreja. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então o apóstolo Paulo está falando o que aqui? Está falando que sobre o fundamento se forma edifício, seja de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E o que quer dizer isso? Vou explicar a vocês. Sobre o fundamento que é o Senhor Jesus Cristo,
se funda edifícios, ou seja, templos, igrejas, mas que, na verdade, o que vai contar é as verdades e a doutrina pelas quais aquele edifício que fora edificado no nome do Senhor Jesus Cristo recebeu. Então, o que vai contar é as verdades e a doutrina que aquele templo, aquele ministério, aquele lugar, aquele povo recebeu. Então, um edifício de ouro, de prata e pedras preciosas. O que quer dizer isto? Significa uma igreja, um povo, louvado seja o nome do Senhor, edificado na fé no Senhor Jesus Cristo e no evangelho puro, genuíno, que é de melhor qualidade, material de melhor qualidade, ouro, prata e pedras preciosas. Provérbios 25:11 diz: assim como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é uma boa palavra dita ao seu tempo. Ou seja, imagina que uma partícula da palavra do Senhor, como hoje, por exemplo, que estamos falando, é como uma maçã de ouro. É ouro, glória ao nome do Senhor. E dita ao tempo, o qual nós estamos vivendo, que é viável e sempre será viável, enquanto tiver ser humano, enquanto existir o planeta Terra. Apocalipse 21, versículo 18. A cidade celestial, a nova Jerusalém, a que desce do céu, que desce como a noiva, adornada para o noivo. Como é a descrição dessa cidade? Vamos ler alguns versículos. Apocalipse 21, versículo 16. A cidade estava situada em um quadrado. O seu comprimento é tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade com uma cana de ouro até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura, altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro, ou seja, um ouro muito polido, muito reluzente, para ser um ouro como vidro puro. Imagina que coisa belíssima. E aqui diz: e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todo tipo de pedra preciosa. O primeiro fundamento jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto sardônica, sárdio, crisólito, berilo, o topázio, o crisópraso, o jacinto, a ametista. Então quer dizer, a cidade que o Senhor preparou, a nova Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor, ela é de ouro puro e pedras preciosas, material de melhor qualidade. Louvado seja o nome do Senhor. O templo que Salomão construiu para o Senhor, glória ao nome do Senhor, também foi material de melhor qualidade, mas não se compara à Nova Jerusalém, a cidade celestial, feita de ouro puro e de pedras preciosas. Louvado seja o nome do Senhor. Ageu capítulo 2, versículo 8, o Senhor diz: minha é a prata, meu é o ouro. Então imagina um edifício, uma igreja, uma congregação, ouro, prata, pedras preciosas, significa fundamentada no Senhor Jesus Cristo e com o evangelho puro, genuíno, o melhor material
para a glória do Senhor nosso Deus, preço, jejum, oração, louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver aqui os materiais secundários: madeira, feno e palha. Vamos pensar aqui um pouco. Material mais simples, digamos, uma madeira MDF que é mistificada, que é, vamos dizer, reciclável, uma madeira de tábua, vamos dizer, um forro paulista. Com o tempo, aquelas tábuas ali se flexibilizam, ficam tortas. Ou seja, com o tempo, elas ficam desse tipo, desse jeito. E o que traz para a vida espiritual? O que é que tem a ver? Uma coisa que se flexibiliza, ora, digamos um evangelho mesclado, um evangelho secularizado, um evangelho defraudado, profanado, adulterado, superficialidade. É o que significa madeira, feno e palha. Eu pergunto a vocês, no mundo, vamos dizer, material físico, são produtos que se edificam, que se constroem um edifício? Não. E na vida espiritual? Também não, porque é um material muito simples, frágil. A palha se desfaz com fogo. E a palha lembra o quê? Vamos pensar aqui, o que é que lembra a palha? A palha lembra um mal derivado que criaram do evangelho. O fogo de palha, o emocionalismo, o convencimento sem a conversão, a frenesi da emotividade, o sensacionalismo, a palha que o vento sopra e dispersa para lá porque não tem raiz, não tem base sólida, não tem Bíblia, não tem entendimento, não tem edificação, não tem santificação, não tem doutrina, não tem nada. Eventos de inovações, eventos de inventos heréticos, inovações para o modismo, tudo isso é palha. Se firma em alguma coisa, se parece com trigo, não serve para nada. O que é que acontece? Vamos ler aqui alguns textos bíblicos. Êxodo, capítulo 5, versículo 7. Assim está escrito. Glória ao nome do Senhor. Êxodo não, que fala de dar palha ao povo para fazer tijolos. Isaías, que eu quero ler, capítulo 5, versículo 24. Diz assim, o 23. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Em outras palavras, significa, ai daqueles que negam o certo e trocam ele pelo errado. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Portanto, rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel, e pelo que se acende a ira do Senhor contra o seu povo por causa disto, e por isso ele fere com a sua mão. Vamos ler mais? Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Diz assim, o 28, o profeta teve um sonho, e conte o sonho, aquele que está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. O que é que tem a palha com o trigo?
diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e o martelo que esmiuça a penha. Em outras palavras, o que é que o Senhor quis dizer assim? O que é que tem a ver trigo com palha? Tem alguma coisa a ver? Serve para alguma coisa? Se ajunta os dois, tem utilidade? Então, é a mesma coisa de um edifício, espiritualmente falando, sendo construído com madeira, com feno e com palha. Espiritualmente falando, ou seja, cujas verdades e a doutrina é frágil, é meio termo, é liberalista, vamos dizer assim, é cheia, como eu já disse, de inventos heréticos, somente para chamar a atenção à massa, e nada de Bíblia, e nada de bênção, e nada de libertação, e nada de transformação, e nada de santificação, e nada de doutrina, e nada de ver o Senhor nosso Deus. Porque a Bíblia diz, sem fé e sem santificação, ninguém verá o Senhor. E naquele dia não vai adiantar eu ter uma carteira de DD, que significa doutor em divindade. Não vai adiantar se eu tiver muito dinheiro. Não vai adiantar se eu tiver muitos cargos na congregação, se eu fizer muitas coisas, mas não tiver comunhão com o Espírito Santo, não tiver temor à palavra do Senhor, não obedecer, não vai adiantar. Senhor, Senhor, eu profetizei, eu preguei, eu cantei, eu falei em teu nome. Aí o Senhor vai dizer, muito bem, foi em meu nome, mas você não tinha comunhão comigo. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então é assim. Aí aqui está dizendo, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Versículo 13. A obra de cada um dia se manifestará na verdade. O dia a declarará, ou seja, chegará o dia da visitação, o dia de ser revelado, de ser exposto. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou permanecer, receberá galardão do Senhor. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, um dia todos nós já estamos passando pelo fogo da provação aqui na terra, e vai ter o fogo do juízo final, que é este que não tem réplica, nem tréplica, nem agravo de instrumento, nem por favor, nem coitado, nem perdoe. O Espírito Santo vai estar ausente e não vai ter outra chance no juízo final, porque vamos só ouvir a sentença e receber de acordo com o que plantamos em vida aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz mais adiante, vamos ao quarto e último ponto que o apóstolo Paulo enfatiza em 1 Coríntios, capítulo 3, neste capítulo. Ele diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus, do Senhor nosso Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo do Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus o destruirá, porque o templo do Senhor nosso Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se de louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante do Senhor nosso Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie no homem, porque tudo é vosso. Ou seja, ninguém apoia a sua fé numa autoridade, no líder que é famoso, porque passa, é terreno, não é o fundamento principal da igreja.
Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja presente e futuro, tudo é vosso, e vós é de Cristo e o Senhor Cristo de Deus. Ou seja, ele está dizendo que a obra, que tudo que se há, que tudo que se existe é do Senhor e é pelo Senhor que foram criadas todas as coisas. Aí aqui o que é que nós vemos? O quarto e último, vamos dizer, pré-requisito forte que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Ele está enfatizando àqueles cristãos de Corinto que tivessem consciência de que os crentes que são cristãos, que professam ser povo do Senhor nosso Deus, são templo do Senhor nosso Deus para o Espírito Santo habitar, e que por isso deve estar em santificação, porque sem a qual não veremos ao Senhor e estaremos ludibriando a nós mesmos. A Bíblia diz em Evangelho de João 14, 23, que aquele que obedece ao Senhor e que segue os seus preceitos, ele diz, eu, o Pai e o Espírito Santo faremos nele morada. Então esse corpo aqui físico neste corpo físico, o Senhor nos deu o corpo físico e a vida. Não foi para o vitupério, não foi para o escândalo, não foi para obras más, embora a natureza humana pecaminosa se inclina para tais coisas desde a meninice. Mas Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim, somos feitura do Senhor, criados para as boas obras e para que andássemos nelas. Esse foi o propósito original do Senhor ter nos criado para o louvor da sua glória, para adorarmos a Ele, para andarmos em boas obras. Por isso até mesmo o nosso corpo o Senhor se importa, e por isso mesmo o corpo não é para se tornar um instrumento de pecado, não é para enfatizar a nudez e nem é para enfatizar a sensualidade. Ah, mas isso aí é legalismo. Problema seu, pense como quiser. A Bíblia está dizendo, não sabeis vós que sois o templo do Senhor nosso Deus para o Espírito Santo, para que ele habite em vós? Se alguém destruir esse templo, ou seja, se alguém fizer uma transformação indevida neste corpo, que desagrade ao Senhor, e entregá-lo para ser instrumento de pecado, o Senhor diz, se alguém destruir o templo do Senhor nosso Deus, o Senhor o destruirá, porque o templo do Senhor nosso Deus, que sois vós, deve ser santo, separado para ele. Então o Senhor quer só o coração? Não, ele quer corpo, alma e espírito. Nós somos uma natureza tricotômica por natureza, corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz que esteja em santificação corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, tem um versículo que fala que o Senhor quer que nos santifiquemos em tudo. O Senhor quer, o meu coração é do Senhor. E vem cá, e se o corpo está disponível para o mal, e como é que é isso? Tá certo isso? Tá de acordo? Tá não, tá igual o povo de Corinto. A igreja era do Senhor Jesus? Era, mas era um candeeiro carnal. Mas o povo era do Senhor, o Senhor amava, com certeza, mas o Senhor ficava horrorizado, e o apóstolo Paulo, com o que eles estavam fazendo. Então, o corpo está disponível para o mal, e o coração diz que é do Senhor. Não devemos nos enganar. Coração e corpo, alma, todo o nosso ser, é o primeiro mandamento. O Senhor disse, amai ao Senhor nosso Deus, com toda a vossa força, vosso ser, vosso entendimento. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele disse, amai o próximo como a si mesmo. A si mesmo. Ou seja, ter cuidado de si mesmo. Aí que filosofia é esta de que o Senhor quer só o coração e que o resto é besteira?
Pense como quiser. Então, aqui o apóstolo Paulo continua dizendo, versículo 18, ninguém se engane a si mesmo. Dentre vós, se tem por sábio neste mundo, faça-se de louco para ser sábio. Ou seja, se acha que tem muita sabedoria, porque tem muita, vamos dizer, formação, porque tem muitos diplomas. A Bíblia diz, Jeremias 9, 23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, e nem o forte na sua força. Antes, glorie-se nisto, o Senhor diz, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Pronto. E há outro texto bíblico que diz que a sabedoria humana, se ela se vangloriar, é terrena, animal e diabólica. Porque, além de terrena, se der muita evasão e se orgulhar, aí vira, vamos dizer, terrena, animal e diabólica, porque muitos acabam achando-se muito, aí dá lugar ao diabo. Vamos nos lembrar de Salomão, que tinha sabedoria do Senhor, mas estragou tudo. Que o Senhor nos ajude. Nós não somos melhores nem piores do que Ele. E aqui, louvado seja o nome do Senhor, quero falar mais uma coisa. Aqui fala para nós procurarmos conhecer o Senhor e a sabedoria proveniente do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que se sentimos falta de sabedoria, oriunda do alto do Espírito Santo do Senhor, que possamos pedir abundantemente que o Senhor dá. Agora, mais uma coisa fala aqui, que eu quero falar para vocês. Do jeito que o edifício, que é, vamos dizer, o povo do Senhor, aquele templo com o povo e tudo, que foi edificado em nome do Senhor Jesus Cristo, do jeito que será prestado conta diante do dono da igreja, o material que recebeu, se foi ouro e prata, pedras preciosas, ou foi madeira, feno e palha, assim nós também, como templo para a morada do Espírito Santo do Senhor, também vamos, a Bíblia fala assim, nos chama de vasos, e diz mais assim, 2 Timóteo, capítulo 2, está escrito assim, versículo, deixa eu ver, a partir do 16, para vocês entenderem. O apóstolo Paulo falando com Timóteo e dizendo, evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Em outras palavras, por que não dizer evita e não procura ser carnal para não estragar a obra? E a palavra desses roerá como gangrena, os quais são Himeneu e Fileto. Ou seja, pessoas que se levantaram contra Timóteo, contra a obra do Senhor, que foram mau exemplo com certeza. Diz aqui, versículo 18, se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Ou seja, além de serem pervertidos, ainda arrastaram um bocado com eles. Todavia, o fundamento do Senhor nosso Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor Jesus Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, que é a madeira, de barro, uns para honra, outros para desonra, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor nosso Deus e preparado para toda boa obra. Foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com que um coração puro invoca ao Senhor e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que isso produz contenda. Então,
numa grande casa, ou seja, no edifício, num templo físico, ou, por que não dizer, no planeta Terra, se há muitos vasos, que o Senhor também nos chama de vasos, outra hora ele nos chama de ovelhas, outra hora ele nos chama de filhinhos, outra hora ele chama alguns de ovelhas, outros de bode, mas aqui vasos. E o material é o quê? Ouro e prata, e aqui fala de pau e de barro. Aí vamos pensar, o que é um vaso de ouro e de prata? O vaso de ouro, ele é o quê? Passado pelo fogo, pela fornalha de fogo, para ser purificado, refinado. Aí tem gente que diz assim, eu não sei se o Senhor tem obra na minha vida, porque as provações são tão grandes, ele prometeu tanta coisa. Pois essa é a sua resposta, é porque para ser um vaso, vamos dizer assim, de ouro, ou seja, um cristão cheio do Espírito Santo do Senhor que vai honrar o Senhor, é provado aqui em terra e muito provado. E não diga que é o mais provado da terra, porque ninguém foi mais provado do que o próprio Senhor Jesus. Ninguém foi mais rejeitado do que ele. Ninguém foi mais caluniado nem chicoteado mais do que ele aqui em terra. Certo? Aí aqui diz vaso de prata. A Bíblia diz o quê? Que é um momento que a prata precisa tirar sua escória. Sabe a prata que tem hora quando ela fica assim um pouco preta, escura? Aí tem gente que, digamos, passa ali, é um produto para lubrificar, para limpar. E quando vai olhar no algodão, tá a sujeira, a escória. Pois bem, essa escória na Bíblia é chamada de imundícia. Então o vaso de prata, louvado seja o nome do Senhor, ouro e prata é de qualidade, mas precisa ser purificado pelo Senhor. Aqui está dizendo, para ser vaso idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ah, é porque hoje eu tenho carteira, aqui está o ministério e tudo mais, e taralá, já vai muito bem. Agora, sabendo que cada um passa pelo fogo para se tornar vaso idôneo e preparado para a boa obra do Senhor. Então, vaso de ouro e de prata. Aí aqui o vaso de pau e de barro. O que é vaso de pau? Ora, já está dizendo. É como se, é uma coisa, como diz, frágil, que não tem excelente qualidade. E o barro? O barro é porque fomos feitos do barro, do pó, voltaremos ao pó. Mas o barro tem uma coisa, é porque também é frágil e se quebra várias vezes. Agora veja bem, se você tem um vaso em sua casa, um vaso de barro e tem uma planta e de repente o vaso quebra, vai pro lixo. Agora nós, como vaso de barro na mão do oleiro, não vamos para o lixo, porque temos muito valor para o Altíssimo. Ele vai e trabalha igual mostrou Jeremias 18, lá o vaso e o oleiro. Nos amassa quantas vezes for necessário, faz a forma, se não se agradar, quebra de novo e vai formando de novo, até que fica um vaso que agrade a ele, que ele diga, eu quero assim. Aí agora eu vou encher ele de azeite, que é a graça do Senhor, vou encher ele e vou assim colocar num ponto da estante, porque é luz e não pode ficar o candeeiro escondido embaixo, ele tem que reluzir em meu nome. Então, o que é que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Que a igreja de Corinto era amada pelo Senhor, sim. Tinham dons? Tinham. Era uma igreja que era para ser do Espírito Santo? Sim. Mas estavam estragando tudo isso com a conduta que estavam tendo. Que o Senhor nos ajude, porque muito se vemos neste mundo talento, dons,
Louvado seja o nome do Senhor. Ministérios, glória ao nome do Senhor Jesus. Mas se não tiver comunhão com o Senhor, se não tiver santificação, ninguém verá o Senhor. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor cada dia mais venha firmar a nossa fé e venha nos ajudar a sermos pessoas melhores que agrade a Ele. Não importa se conquista o espaço sideral, o que mais importa para o Senhor é o ser humano interior. Tendo o interior trabalhado, aí o Senhor pega essa pequena brasa viva, essa pequena pedra viva e coloca onde quer e usa como quer. Esse pequeno vaso e usa como quer, que somos nós. Se está sendo provado, mas tem convicção que o Senhor é contigo, aguenta firme. O Senhor vai te honrar, te abençoar. Se está com alguma coisa faltando ou precisa corrigir na vida, faça-o enquanto há tempo, porque o Senhor nos ama e nos deu vida para nós olharmos para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E até aqui a palavra do Senhor por hoje. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a todos. E num outro dia, vamos dar continuidade falando de 1 Coríntios, próxima vez, capítulo 4. Que o Senhor abençoe a todos. Oremos uns a favor dos outros e um desejando bem ao outro. E que o Senhor Jesus Cristo seja o tudo em nossa vida e abençoe a todos. E lembre-se, a fé vem pelo ouvir. E ouvir e aceitar de bom grado a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Graças a Deus.